Bom dia, meus alunos do oitavo ano, que é o professor Raimundo Pereira de Ciência. Estamos gravando essa videoaula para vocês, para nós iniciarmos nosso estudo na parte do oitavo ano, que estuda o corpo humano no geral. E o primeiro capítulo que tem é o que faz o corpo humano estar se movimentando e estar em pé. De onde vem a energia que nós temos cada dia. E ela vem dos alimentos. A gente vai estudar nesse capítulo alimentos e nutrientes, onde vai focalizar que uma alimentação equilibrada é essencial para uma boa qualidade de vida. Então aí nós vamos ver quais são esses alimentos que é considerado uma alimentação saudável e que é uma alimentação equilibrada. Aqui tem um prato aqui que está representando essa alimentação equilibrada, que ela tem que conter todos os nutrientes que tem o alimento, não só de um só. Você não deve comer só um tipo de alimento, ela tem que ser equilibrada, tem que ter proteína, tem que ter vitamina, tem que ter carboidrato, nunca pode faltar os alimentos, mas tem que ter a quantidade adequada. Eu vou iniciar aqui a explicação. Esse texto aqui eu já passei para vocês, foi na primeira aula, falando sobre obesidade, que ela é muito grave em todos os países, e o Brasil vem aumentando nos últimos anos, que traz problemas sérios de saúde, tanto para a administração dos governos, que causa vários problemas de doenças em os hospitais sempre lotados, principalmente com infarto, diabetes, entre outros fatores. Mas vamos ver mais aqui a parte do conteúdo em si. Tem aqui no primeiro item, diz assim, importância dos alimentos. E tem aqui alguns pratos, e ele pergunta qual deles mais lhe agrada. Aí tem um que tem arroz, feijão, uma verdura, tomate. Aí já tem outro que tem, parece que me é coxinhas, e outro tem, parece que uns pedaços de pizza e alguma coisa nesse sentido aqui. Que não dá para identificar. Aqui tem macarrão, carne moída e tem uma salada. Aí qual deles mais me agrada? Geralmente as pessoas gostam muito de coisas doces, de massas. Mas o ideal é que esse primeiro prato aqui representa uma alimentação equilibrada. Tem o feijão, tem ferro, tem a carne, tem proteína, tem as verduras que fornecem as vitaminas e, e o arroz, ele é essencial, mas não em muita quantidade, porque ele fornece energia. Então, basicamente é isso. Qual é a importância do alimento? Ele tem duas funções, fornecer energias e substância para o funcionamento do nosso organismo. Essa é a base da função do alimento no corpo de qualquer organismo. Nosso corpo ele vai atuar para fornecer energia e fornecer as substâncias. A gente vai até destacar as substâncias, quais são elas. Hoje a gente vai ver 3 itens desse livro. Não vai dar para vir colocar o capítulo todinho, porque senão fica uma aula muito grande e talvez fica mais ruim de vocês abrir no celular e ver todo e não dá tempo. Eu vou dividir em 2 tópicos a explicação. Na outra semana eu explico o restante. Aí o que é que os alimentos contêm? Ele contém vários nutrientes que vai servir para várias funções. Uma delas é o quê? É reparo de machucado. Por exemplo, quando você leva um corte de uma faca, de uma gilete, de qualquer objeto cortante, ali automaticamente o corpo vai começar a atuar para fazer o reparo daquele machucado. E a primeira coisa que ele faz é fechar o sangue coalha, ali já é uma proteção para que não perca o sangue. Aí começa a fechar a cicatriz e os alimentos que a gente ingere vai fornecer os materiais para compor aquele local onde foi lesado. Aí outro fator é o crescimento. É uma fase do nossa vida que tem o crescimento. E é claro que uma hora ele vai parar de crescer. Então, principalmente os adolescentes, a criança quando nasce, ela tem um crescimento rápido. Aí depois começa a diminuir. Quando chega os 10, 11 anos começa a crescer novamente, várias mudanças. Aí por volta de 20 e poucos anos para o crescimento. Aí começa as células a ver o envelhecimento. Mas um dos fatores dos alimentos é para o crescimento. Aí nessa fase aqui a pessoa precisa de muitos alimentos para formar os músculos, todos os órgãos, e ele vem dos alimentos. Não tem como vir de outro local. Tudo que nosso corpo aumenta
na hora do crescimento, ela tem que vir do alimento, tem que ter a fonte para poder fornecer os materiais. E também o alimento ele fornece substâncias que, no caso, os hormônios, eles vêm dos lipídios, das gorduras, do alimento, tudo. Ele tem substâncias que faz com que nosso organismo funcione normal. As vitaminas, principalmente sais minerais. Quando você ingere quando você come uma verdura ou uma laranja, ela tem vitamina C, ela vai utilizada mais nessas partes aqui de funcionamento do organismo, de proteção, entre outros fatores. E essa é uma das funções do nutriente, é nutrir a pessoa em todos os seus sentidos. Então, nutriente é o que? É toda substância presente na alimentação que o organismo pode utilizar para crescer, para manter-se vivo ou para reparar as partes machucadas ou degradadas. Essa aqui é a função do alimento. Ainda tem a função energética também, que é quando ele dá energia para o funcionamento das células. O nutriente ele tem duas funções com relação a dessa energia. A função plástica, quando atua como material para a constituição de parte do corpo, ou, como por exemplo, produzir novas células, e também com a função reguladora, que atua para controlar os movimentos vitais que tem no nosso organismo, batimento do coração, pensamento, tudo que acontece está relacionado com essas funções do alimento. Então, o alimento eles são essenciais para o nosso corpo. E os alimentos ele é dividido em grupos. Tem as proteínas, carboidratos, lipídios, minerais e vitaminas. Vamos ver aqui esses itens. Essa aqui é a última parte da nossa explicação. Vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos do alimento. A proteína. Então a proteína ela é essencial, ela participa da reação, da construção do nosso corpo, os músculos e pele, quando você ingere alimento que tem proteína, por exemplo, ovo, carne, ela vai fornecer substância que vai fazer com que, quando você está crescendo, formar seus músculos, a pele, o sangue, o coração, todas as partes do corpo. É essencial ter proteína. Assim, principalmente a parte de carne, leites e ovos. Essas são as principais fontes de proteína. Então a pessoa tem que comer, não, aí não devo comer só proteína, mas é um dos elementos essencial. Vamos ver aqui o outro, carboidrato. É um alimento que são alimentos de fonte de energia. É para você estar pensando, se movimentando, para você correr, caminhar. O alimento que vai lhe dar energia são os carboidratos. Mas tem um problema também, que os carboidratos ele faz a pessoa engordar. Então não podemos ingerir carboidrato demais. Algumas coisas que tem massas, tem que ser evitada em excesso. Quando você come demais lasanha, pizza, macarrão, farinha, coisa que tem doce, como chocolate, açúcar, refrigerante, tudo isso aqui são carboidratos que vai provocar um problema. Ainda tem mais. Ele, ele fornece energia para o corpo, mas o resto que não é utilizado, ele vai ser acumulado, ele é transformado em gordura. Aí a pessoa engorda, o abdômen cresce, a pessoa fica com um excesso de peso. Esse alimento aqui ele tem que ser ingerido com cuidado, o carboidrato. Nós precisamos dele, mas não pode ser demais. Vamos ver outro. Lipídios. Lipídios, essa palavra está relacionada com os alimentos que vêm de gordura, ceras, hormônios também que ele vai fornecer, eles são essenciais também, mas esse também, juntamente com os carboidratos, tem que ser ingerido em pouca quantidade. Por isso que uma alimentação tem que ser equilibrada. Você tem a pirâmide alimentar, ela vai mostrar que você tem que ter lá as porções. Lipídios e carboidratos, ela está no último topo da pirâmide alimentar. Por quê? Porque ele tem que ser colocado em poucas porções. E vamos ver agora as vitaminas, o último item da nossa aula de hoje, vitaminas e sais minerais. Eles são alimentos reguladores.
muitos desses alimentos é encontrado desses elementos, vitaminas e sais minerais nas frutas, no leite, e eles fornecem, por exemplo, no caso do ferro, qual é o alimento que é rico em ferro, que ele é essencial para o sangue? É o feijão. O cálcio, qual é o alimento essencial que ele ajuda na formação dos ossos? O cálcio vem do leite, é um dos principais alimentos. Tudo que é derivado do leite contém cálcio, e é essencial tanto para quem está crescendo como é para quem já está crescido, para manter a estrutura do corpo. E também os minerais, ele é importante nas reações que acontecem no nosso corpo. Por exemplo, o sal, ele é importante para o batimento do coração, mas também se você ingerir muito, ele pode provocar pressão alta, vários problemas de saúde. O sal e o açúcar são dois elementos que ele tem que ser ingerido com bastante seleção. Você não pode estar colocando sal demais na comida e nem açúcar demais no ingerir alimento que é açúcar. E açúcar não é só o açúcar em si, não. É tudo que é massa é considerado açúcar. A massa do pão, do arroz, do cuscuz, da pizza, tudo são considerados é, é, elementos que podem engordar, provocar vários problemas de doença. Aí tem alguns exemplos aqui de vitaminas. A vitamina ela tem vitamina A, vitamina B, vitamina B2, B6 e vitamina C, D e E. Cada uma tem uma função e eu vou pegar aqui dois exemplos de algumas. Por exemplo, a vitamina A. Ela é encontrada onde? No fígado, manteiga, gema do ovo, cenoura e espinafre. O que é que ele vai fazer em nosso corpo? Ele, se você não ingerir, ele vai provocar falta de ressecamento da pele, dos olhos, dificuldade para enxergar. Então, o alimento que é rico em vitamina A, por exemplo, a cenoura, o espinafre, ela vai ajudar na visão. Vou pegar aqui outro exemplo, por exemplo, a vitamina B12, carne bovina que é encontrada nela, fígado, frango, leite, laticínio como ovos. O que é que a falta desses alimentos aqui vai provocar? Anemia, que é uma enfermidade caracterizada pela fraqueza, a pessoa fica pálido, sem força, e compromete os componentes do sangue. Então é basicamente isso. E na próxima aula a gente vai continuar no quarto item. Agradeço a vocês por estar ouvindo a aula. Se tiver alguma pergunta que vocês não entenderam aqui daqueles três itens do livro, vocês podem fazer pergunta no grupo e eu vou colocar uma atividadezinha sobre a visualidade do vídeo, ou se você acompanhou no caderno, no seu livro, você já tiver recebido. Bom dia a todos e voltamos já com mais informações.